Aleluia, graça e paz, queridos, glória a Deus. Nos preparando para mais uma aula e hoje estaremos encerrando esse módulo que durante todo esse mês estudamos sobre geografia e história do povo hebreu. Eu quero te abençoar, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida de cada aluno, Senhor, do Instituto Chamar, esse seminário de teologia, e eu quero abençoar a vida dos teus filhos, que a mente e o coração estejam abertos para receber a revelação, o rema do Senhor, que o Senhor nos instrua em toda boa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral dessa matéria de geografia e história do povo hebreu. No finalzinho aí nós vamos ter a prova, mas eu gostaria de recapitular com vocês toda a questão da história do povo hebreu, essa história e esta geografia de onde o povo andou. E eu comecei esta aula, vocês vão lembrar, perguntando o que é mais importante, correr ou crescer? Há muitos cristãos envolvidos nos trabalhos da igreja, mas poucos desenvolvidos na vida cristã. A sua vida de santidade, de fidelidade e de amor a Deus está ligada diretamente a quem você é. Então, quando nós estudamos história do povo hebreu e geografia, nós estamos falando de toda uma cultura, de todo um povo que estava envolvido diretamente nisso. E nós estudamos um pouco sobre a cronologia bíblica, que é a ciência que estuda a localização dos fatos e dos tempos, em que época foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Depois nós vimos sobre essa fertilidade crescente, que o conhecimento é algo que vem sendo adquirido dia após dia, todos os momentos. E quando nós estudamos a cultura, a história, a geografia do povo hebreu, nós automaticamente aprendemos e crescemos com ela. Depois nós falamos sobre a questão do Jardim do Éden, que foi um lugar que Deus preparou para que o homem, que é o seu representante legal na terra, movendo-se debaixo da unção de Deus, hoje como igreja apostólica e profética, o homem recebeu este chamado para representar o Senhor, e tudo começou ali no Jardim do Éden. Vimos a sua localização, onde está localizado, as suposições de onde esse jardim poderia estar, entre o rio Tigres e Eufrates. Depois nós vimos a origem dos hebreus, segundo alguns pensadores. Estudamos depois também a entrada de Abraão em Canaã, conforme Hebreus 11:8, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, o seu destino. Vimos aí as esposas de Jacó, os filhos de Jacó, os filhos de Lia. Depois vimos os períodos dos juízes, que foi muito importante. Entramos então nos reis de Israel, passando pelo cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o retorno de Judá a Jerusalém, entrando por Alexandre o Grande, depois a revolta dos Macabeus, a era romana, quando Roma imperou, ou seja, governou, estabeleceu, colocou o seu peso sobre Israel, sobre Jerusalém. Depois vimos Herodes o Grande, que era um rei vassalo, era um rei nativo, vimos a destruição de Jerusalém no ano 70, e dentro dessa questão podemos analisar criteriosamente a geografia física da Palestina, ou seja, em cada período, em cada situação. Vimos também nesse período a estrutura da terra, as montanhas, a terra montanhosa. Daí falamos com vocês a terra prometida, todo aquele povo conhecido como o povo das montanhas, por isso nosso Deus é o Deus dos montes. Estudamos um pouco sobre a geologia, toda a parte, toda a matéria, toda a depressão, o clima, as chuvas, o orvalho, as chuvas de inverno, a temperatura da terra na ocasião. Estudamos também sobre a vegetação que compunha toda a terra de Israel, isso é a geografia do lugar, e vimos as mudanças no decorrer dos séculos, desde a sua fundação
até hoje. Toda a mudança que tem vindo sobre a terra de Israel, especificamente aqui na geografia e a história do povo hebreu, ou sobre Israel, vimos os principais recursos: a água, os minérios, a pesca, e depois entramos nas nomenclaturas, ou seja, Canaã ou terra de Canaã, terra dos amorreus, a terra dos hebreus, a terra de Israel. Vimos então terra de Judá, a terra da promessa ou a terra prometida, que assim ficou conhecido, né, em virtude da promessa de Deus feita a Abraão, que nos daria a terra que mana leite e mel. A terra santa, hoje representada e ainda é por Israel. Aí estudamos sobre Palestina e entramos na localização, ou seja, limites atuais, superfície geral. E passando por esse todo apanhado, nós entendemos primeiro que a palavra hebreu significa povo do outro lado. Aprendemos então que nesse período os patriarcas, especialmente, se iniciou por Abraão. Entendemos também nessa lição que Jacó teve 2 esposas e 2 escravas e 12 filhos. Desses 12 filhos, as 12 tribos. Aprendemos ainda também que Saul foi o primeiro rei de Israel e que passou todo o seu reinado perseguindo Davi e combatendo os filisteus. Ok? Estão comigo aí? Outra coisa importante nesse primeiro período que nós aprendemos foi sobre a morte de Salomão. O reino de Israel foi dividido em 2 partes: reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel. Ainda aprendemos que o reino de Israel foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou. E que mais tarde o mesmo aconteceu com o reino de Judá, ao ser levado cativo para a Babilônia, e que voltou depois de 70 anos no cativeiro. Ainda aprendemos que a terra prometida apareceu na Bíblia com vários nomes: Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, terra de Judá, terra da promessa e a terra santa, Palestina. Outra coisa importante que nós aprendemos ainda aí, que vimos, é que a Palestina se localiza no continente asiático e é banhada pelo mar Mediterrâneo. Algo mais importante que precisa ser recapitulado, e vale a pena frisar, essa última aula é uma aula onde vamos recapitular todos esses assuntos da geografia e a história do povo hebreu, é que ao norte da Palestina se limita a Síria, ao leste a parte da Síria e parte da Arábia, ao sul a Arábia e ao oeste o mar Mediterrâneo. Aprendemos ainda também que o tamanho da superfície da Palestina tem variado muito no decorrer da sua história, sendo por vezes maior e por vezes menor, o que a sua maioria, ou a sua grande parte, ou a sua maior glória, na verdade deu-se somente nos tempos de Davi, sendo este o único que conseguiu conquistar as terras que Deus havia prometido. Essa recapitulação é boa porque você vai ter um questionário aí, um exercício, que você vai precisar explicar algumas coisas. Então, quando nós paramos para pensar em toda a geografia do povo hebreu e a história do povo hebreu desde a sua origem até hoje, nós nos deparamos com muitas mudanças. Muitas situações mudaram, muitas coisas mudaram, e hoje nós somos completamente dependentes e precisamos entender que esta mudança se fez necessária, né? Porque o passar do tempo, a chuva e todo o tempo fez com que todas as mudanças, não só apenas na questão geográfica, mas principalmente na história, na cultura, no povo que Deus escolheu como povo eleito. Ok? Vocês estão comigo? A outra parte, a segunda parte que nós estudamos foi sobre a topografia, a descrição do lugar, sobre toda a região. Aprendemos também sobre as planícies que compõem, ou seja, a planície costeira, a planície do Acre ou do Acre, que nós aprendemos essa palavra. Acre é uma palavra Cá, de egípcio, Acá, essa ocorre só uma vez na Bíblia. Depois aprendemos sobre as planícies de Saron. A palavra Saron é simétrica, significa parte do bosque, ou região do bosque.
Depois aprendemos da planície da Filístia, a planície de Cefela. Cefela literalmente significa terras baixas. Vimos para as planícies de Jezreel ou de Esdralon, que significa Amagedon. Vimos as 4 palavras que derivam disto: Emek, Bigali, Nachal e G, significa garganta. Depois nós estudamos ainda sobre o Vale do Jordão. O Vale do Jordão é a depressão geológica. Estudamos sobre o Vale de Acor. A palavra Acor significa perturbação. Depois vimos dos vales de Aijalon, o Vale de Escol, o Vale de Hebron, e chegamos nos planaltos. Toda essa questão dos vales, especialmente, por exemplo, esse Escol, que significa cacho, o vale está ligado diretamente a toda a região da Palestina, toda a região de Israel, toda a região do povo habitou, onde o povo passou. E aí chegamos nos planaltos. Definição de planalto é a grande extensão de terra sobre montanhas ou serras. Planalto central, o planalto oriental, que vem do oriente do Rio Jordão. Depois chegamos no planalto de Gileade e o planalto de Moabe. Estudamos a localização, a estrutura do local e os montes. Canaã é uma terra montanhosa por natureza. Esta é a razão da Bíblia chamá-la de terra dos montes e vales, Deuteronômio 11. O povo de Israel passou 400 anos no Baixo Egito, onde as terras são planas e onde chove pouco. Para este povo acostumado a viver em uma região como essa, agora vive em terra cheia de montes e vales, chuvosa. A diferença era muito grande. Aí passamos pelo monte de Hermon. Esse monte se localiza ao norte de Israel. Depois chegamos ao monte Sinai ou monte Horebe. E muitas dúvidas têm surgido na identificação desses montes, Monte Sinai e Monte Horebe. Estudamos sobre essas dúvidas, aprendemos a distingui-las. E a identificação tradicional, o nome Sinai tem sido tradicionalmente identificado desde o século IV. Passamos por Horebe, significa deserto. Passamos pelos montes da Palestina, o núcleo central dos reinos hebreus, toda a questão ali do litoral, a cobertura que veio do mar. E chegamos então nos montes palestínicos. Monte Tabor, Monte Gilboa, Monte Carmelo. O Carmelo não é propriamente dito um monte, mas sim uma pequena cordilheira. Lembra que estudamos sobre isso? Os montes de Efraim, onde está o monte de Naftali. Chegamos ao Monte Sião. A palavra Sião tem sido muito discutida. Alguns entendem ela significa ereta, outros dizem estrutura. Passamos então para o Monte Moriá. Segundo a tradição judaica, era este localizado no leste do Monte Sião. E por último aqui, chegamos no Monte das Oliveiras. Todos esses montes, os detalhes nós estudamos, mas eu estou recapitulando aqui com vocês. Monte das Oliveiras está situado na região oriental da cidade de Jerusalém, separado pelo Vale de Sedom. Áreas aos pés do monte da Transjordânia, monte de Gileade, e entramos então na hidrografia. A palavra hidrografia é formada por 2 vocábulos: hidro, que significa água, e grafia, que é descrever. Sendo assim, hidrografia é a ciência que estuda as regiões aquáticas. Aí vimos os mares. Depois estudamos o mar Mediterrâneo, passamos pelo Mar Morto, entendemos toda a região onde o mesmo deságuas. Entramos então pelo Mar da Galileia, vimos a localização, a extensão, profundidade, e entramos nas nomenclaturas: Quiriete, Lago de Genazaré, Tiberíades e o Mar da Galileia. Entendendo essa nomenclatura de cada um desses
dessas partes do mar. Passamos pelos lagos, rios, a bacia mediterrânea e chegamos no rio Quizon ou Quizon, passando pelo rio de Canaã, que se é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Passamos por Gás, Sequem, Bezom, bacia do Jordão e o grande rio Jordão. Dentro do rio Jordão, nós estudamos algumas coisas importantes dessas nascentes. Vocês vão encontrar aí aonde lemos. E chegamos então em Querite, passando pelas províncias ocidentais, Galiléia, Samaria, Judéia. Estão lembrados? E por último, nessa parte, pegamos Decápolis e Pérea. Dentro de toda essa segunda parte que nós estudamos, e última parte, a revisão foi nessa lição. Primeiro, você viu que planície é aquela que se limita com o mar Mediterrâneo. Vimos também que planície de Acre está no extremo noroeste da costa palestina, e que a planície de Saron localiza-se entre o sul do mar Carmelo e a cidade de Jope. Aprendemos também que a planície de Jezreel é a maior planície da Palestina. Outra coisa importante, a palavra vale em hebraico surge com vários nomes e significa uma garganta, uma ravina, uma depressão ou um vale. Aprendemos ainda que vales são mais importantes da Palestina. São os vales do Jordão, o vale do Eucar e o vale de Hercol. Amém? Outra coisa importante que nós estudamos e vimos é que a Palestina é vista como os 2 importantes planaltos, planalto central e planalto oriental. Outra coisa importante, encerrando essa geografia e história do povo hebreu, é que Canaã é uma terra montanhosa por excelência, e que esses montes são divididos em 2 grupos: os montes palestínicos, que ficam ao oeste do Jordão, e os montes transjordânicos, que ficam ao leste do Jordão. Ainda aprendemos que o sistema hidrográfico da Palestina é composto de mares, rios e lagos. Vimos ainda que os mares da Palestina são o Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Mediterrâneo. Com respeito ao Mar Morto, você aprendeu que este é o ponto mais profundo da face da terra. É bom rever e bom lembrar isso, que é matéria da prova. Vimos também que o Mar da Galileia apareceu na Bíblia com vários nomes, e são eles: Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades e Quinesete. Outra coisa importante que nós aprendemos, que o único lago existente na Palestina, mas que já foi drenado, é o Lago de Merom. Com respeito aos rios, aprendemos que o Jordão é o mais importante de todos os rios da Palestina. Ainda vimos que a Palestina no tempo de Cristo era governada pelo Império Romano. Lembra quando nós falamos sobre o governo, sobre o manto de autoridade, sobre a cobertura de Roma sobre Israel? Você viu também que Roma dividiu a Palestina em 5 províncias: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Decápolis. Todo esse resumo dessa matéria de geografia e história do povo hebreu é importante, querido, porque quando fomos questionados sobre as nossas origens, a origem do povo hebreu, a história do povo hebreu, a geografia, você tem bases e argumentos para falar, para se posicionar, para assumir uma posição. Por isso, recapitule toda a matéria, estude toda a matéria, reveja com amor, sabe? Faça as suas anotações e não esqueça. O nosso grupo no WhatsApp é um grupo de estudo, é um grupo de debates, é um grupo de tira dúvidas, é um grupo de posicionamento. Então, em nome de Jesus, entre lá, tire suas dúvidas, pesquise, procure conhecer. Se você tiver alguma dúvida, não quiser chamar no grupo, nos chame no particular, porque nós estaremos dando introdução à nova matéria. Nós vamos estar estudando agora nesse próximo mês, a história da igreja. E na última terça-feira do mês estaremos fazendo a prova. Então, em nome de Jesus, se aprofunde, procure conhecer, tire as suas dúvidas, em nome de Jesus.
Amém? Quero te abençoar a tua vida, a tua casa. Recebe aí, acompanhe na apostila, você que tem a apostila em papel. Você que está pelo EAD, acompanhe a sua apostila pela plataforma, tire suas dúvidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe paz, prosperidade, recebe a alegria do Senhor. E aqui nós encerramos esta matéria de geografia e história do povo hebreu. Beijo no coração, fiquem na paz, amo vocês.